Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar hoje de administração financeira e orçamentária. Aqui um breve sumário da nossa aula. Nós começaremos com a introdução, depois noções de contabilidade, de registros e relatórios contábeis, depois a administração orçamentária no setor público e no setor privado e, por fim, a conclusão. Então, o objetivo geral é compreender a aplicabilidade da administração orçamentária ao setor privado e ao setor público. Objetivos específicos são identificar a relação entre a administração financeira e a administração orçamentária, conhecer noções de contabilidade, incluindo registros e relatórios contábeis, reconhecer a importância do fluxo de caixa para a administração orçamentária. Introdução. A administração financeira é o conjunto de práticas e ferramentas que visam a gestão dos recursos financeiros de uma organização. Então, aqui a palavra-chave é recursos financeiros e também é práticas e ferramentas. Inclui a estrutura de capital, o nível de endividamento e risco, entre outros. Então, várias coisas estão embutidas na administração financeira. Uma delas é a administração orçamentária. Então, a administração orçamentária faz parte da administração financeira. Essa é a relação entre elas, tá? A administração financeira é algo maior do que a administração orçamentária. E o que vem a ser a administração orçamentária é o processo de elaboração e gestão do orçamento. Então, aqui a palavra-chave é orçamento, tá? E aqui, orçamento, por sua vez, é o plano financeiro detalhado que estima as receitas e despesas esperadas para um determinado período. De tempo fica redundante, então para um determinado período. Aqui nem é o aspecto mais importante, o aspecto mais importante aqui é recursos financeiros. Então eu vou grifar aqui, ó. Então administração financeira, recursos financeiros, administração orçamentária, orçamento é um plano financeiro. Beleza. Noções de contabilidade, que é para a gente compreender que a administração financeira e orçamentária, a gente precisa de noções de contabilidade. Então, a contabilidade, pessoal, é a ciência que estuda o patrimônio das entidades. Esse é o objeto de estudo da administração. Então, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Já entidades, para ciências contábeis, esse termo é como se fosse a organização para a administração. São exatamente o mesmo termo, o conceito iguais, só que os contadores usam mais o termo entidade e os administradores usam mais o termo organização, que é a soma de pessoas e recursos com objetivo. Então, esse é o conceito de organização, que é o mesmo que entidade. O objetivo da contabilidade é fornecer informações financeiras sobre entidades, sobre a entidade que sejam úteis para investidores, credores por empréstimo e outros credores. Então, aqui um asterístico. Existentes e potenciais na tomada de decisão referente à oferta de recursos e à entidade. Isso aqui é o objetivo da contabilidade conforme o Comitê de Pronunciamento Contábil 00, a norma aqui desse comitê. Então, aqui, por que está um asterístico, então, para esses aqui? Porque esses são chamados de usuários primários, aquelas pessoas que estão diretamente interessadas nessas informações financeiras. Agora, sim, esse conceito ele restringe aqui os usuários das informações. Num conceito mais amplo, a contabilidade ela não vai se importar só com investidores, credores e outros credores, porque existe uma coisa chamada governança corporativa que trata das partes envolvidas na gestão de uma empresa, incluindo a parte contábil. Então, você tem no ambiente interno gestores, acionistas e colaboradores. E no ambiente externo, fornecedores, sociedade, comunidade, sindicatos, governos e clientes. O que esse conceito traz para a gente é somente aqui, olha, a questão dos acionistas e aqui também dos credores. Tá? Que estaria aqui, vou colocar bem aqui, fornecedores e credores. Que estaria aqui, tá? Então, mas não é só eles que se importam com a empresa. Hoje, a contabilidade ela tem a ideia de que são informações importantes para todos os stakeholders, ou seja, todas as partes envolvidas. Não só os acionistas e credores, mas todo mundo aqui, os clientes, os gestores, a sociedade, enfim. Sobretudo as empresas de capital aberto, elas precisam ser bastante transparentes em relação às suas informações financeiras. A contabilidade, pessoal, é linguagem empresarial.
Então, por isso que a gente precisa entender de contabilidade quando a gente fala em empresa, em finanças. É tão antiga quanto a própria história do homem, havendo registro de escritas contábeis em figuras rupestres na era da pedra polida. Então, é, ela é bem antiga. E a escrituração vem a ser a técnica contábil que lança os fatos, operações contábeis no livro, nos livros contábeis. Tá? Então, é um termo muito importante. E agora a gente vai falar de registro contábil. Trata-se do lançamento da movimentação de recursos financeiros através de razonetes. Então, o que são razonetes? São justamente esse Tzinho aqui, tá, que é feito quando você vai fazer o lançamento contábil. Você faz registro a débito e a crédito. A débito fica sempre aqui do lado esquerdo e a crédito do lado direito. Então, a débito, nós lançamos todas as importâncias que representam entrada de caixa. Já no crédito, são lançadas todas as importâncias que representam saída de caixa. Então, entrada de caixa, débito. Saída de caixa, crédito. E aí, vocês podem estar confusos. Peraí, mas débito não significa perda de dinheiro? Está dizendo aqui que está entrando dinheiro na empresa. E crédito está saindo. Então, é natural que vocês fiquem confusos. Porque no dia a dia, de fato, a gente usa isso errado, tá? Descobrimos agora, turma. Olha lá, por quê? Quando você pega um extrato de um banco, você realmente vê débito e crédito aqui, limite de crédito, limite de débito. Só que esse extrato, ele mostra a perspectiva do banco, não a sua. Por isso que as pessoas confundem. Olha só, quando você usa o cartão de crédito, significa uma saída de dinheiro do caixa do banco, porque você usou e vai pagar depois o banco, então sai o dinheiro dele. Então, o crédito é saída de dinheiro. Quando você usa o cartão de débito, o que acontece? O dinheiro está na sua conta e vai para a conta do banco. Ele é debitado lá da sua conta corrente e vai para a conta do banco, vai para o caixa do banco. Então, para o banco significa uma entrada de dinheiro, por isso que é débito, tá? Isso aqui, o aluno de administração de contabilidade se confunde no início, mas só vocês lembrarem que é o contrário do que a gente usa no dia a dia. Tá? Débito não significa saída de dinheiro, sim entrada. Crédito não é entrada de dinheiro, sim saída. Beleza, turma? Tranquilo. Aqui, aí toda operação contábil, você vai colocar ela na razonete. Então, entrada, saída de dinheiro aqui, né? Você vai colocar crédito, sair dinheiro do caixa e duplicados a receber. Eu tenho dinheiro a receber. Tá? Aqui é débito, vai entrar no meu caixa depois, né? Na conta caixa, quando isso aqui realmente for pago. Cartão de débito entra aqui como na perspectiva do banco, aqui como uma entrada de dinheiro. Entrada de dinheiro. Aqui o cartão de crédito, perdão. O cartão de crédito, o que é que ele vai representar para o banco? Para o caixa, ele é uma saída de caixa, por isso que ele está aqui a crédito. Só que ele é uma duplicata a receber. Por quê? Uma outra conta vai ser lançada de duplicata a receber. Porque o banco vai receber R$ 100 daqui a algum tempo, tá? Já quando você usa o cartão de débito, para o banco, pessoal, é uma entrada de dinheiro, só que depois ele vai ter que pagar o lojista. Então, é uma saída numa conta chamada conta a pagar. As contas atribuem um caráter qualitativo às razonetes. Então, aqui a gente viu 4 contas. Existem outras, caixa, capital social, mercadorias, fornecedores, receitas e vendas, CMV, custo, que é o custo de mercadorias vendidas, ARE, que é a apuração do resultado do exercício, lucro do exercício, cliente. E aí, nas contas você pode lançar tanto aqui a débito como a crédito. E você pode ter ali N contas. Não existe um limite de contas que a empresa vai ter. Tá? O lançamento sempre é feito usando o método das partidas dobradas, que é um método antigo, criado em 1494 pelo Frei Luca Pacioli, que é considerado o pai da contabilidade. Tá? Então, a contabilidade como ciência existe desde lá da Idade Média. O que acontece é que essas contas são agrupadas em grupos maiores. Então, você tem contas de posição financeira, que é o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, que perfaz o que a gente chama de balanço patrimonial, e conta de desempenho financeiro, que são receitas e despesas, que perfaz a chamada DRE. E é justamente esse o assunto agora que nós vamos falar da aula, que são os relatórios contábeis. São vários relatórios contábeis que as empresas podem publicar, mas os 3 mais importantes são justamente balanço patrimonial e demonstração dos resultados do exercício, e também demonstração do fluxo de caixa.
O balanço patrimonial é a descrição sintética da posição financeira da entidade numa certa data. Então, uma descrição estática. Como é que ela está no presente momento, tá? Ou no momento passado, mas enfim, como se você tirasse uma foto ali da organização e registrar aquele momento. Então, é composto por ativos, que são um conjunto de bens e direitos, passivos, que são obrigações com terceiros, e patrimônio líquido, que são obrigações com os acionistas. É interessante essa noção do patrimônio líquido, porque a contabilidade ela tem vários princípios. Um dos princípios é de que você não pode misturar o patrimônio do dono com o patrimônio da empresa, o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Na verdade, esse é um dos principais problemas quando a gente vê os pequenos empreendedores no Brasil. Porque muitas vezes o cara tem ali, por exemplo, ele recebe uma aposentadoria e vai e monta um mercadinho. E ele pega o dinheiro da aposentadoria, coloca no mercadinho para comprar insumos, depois pega o lucro do mercadinho e usa nas suas despesas domésticas e tudo fica misturado. E aí, no final das contas, ele não vai saber se o mercadinho está dando lucro ou prejuízo, porque ele está misturando tudo. E então, pela contabilidade, não se deve misturar. Existem técnicas específicas para você, por exemplo, pegar dinheiro da pessoa física e colocar na pessoa jurídica. Isso é integralização de capital. Ou da pessoa jurídica para a pessoa física, distribuição de dividendos. Tá? Então, quando eu pego meu dinheiro, pessoa física, e coloco na pessoa jurídica, o que é que acontece? A empresa ela passa a ter uma obrigação comigo. Porque eu não vou colocar esse dinheiro à toa. Eu vou querer um retorno. Ou eu vou querer que a empresa me pague em dividendos, ou que ela aumente ali seu valor de mercado para que eu possa vender parte das minhas ações, por exemplo, e lucrar com isso. Então, a empresa adquire uma dívida, entre aspas, né, uma obrigação, mas dizendo, com os seus acionistas. Aqui o passivo seria eu contrair uma dívida com um terceiro, com alguém que não é acionista da empresa, né, com fornecedor, credor, enfim. Aí, pessoal, tem o total do ativo e o total do passivo e patrimônio líquido. Isso aqui vai ser uma equação. É a equação básica da contabilidade, que é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Outro relatório importante são as demonstrações do estado do exercício. Então, aqui não é um relatório estático, e sim dinâmico, e que mostra um período de tempo. O que aconteceu durante aquele período de tempo. Pode ser durante 3 meses, durante 6 meses, durante um ano, enfim. Vai ver a variação de uma série de contas que são relevantes. E aí você tem um padrão para você colocar uma DRE. Claro que pode ter uma outra conta diferente, mas no geral essas são as contas que sempre estão ali no relatório das empresas. Você tem a receita bruta de vendas, que é o total que você consegue com vendas. Dedução de venda, que é aquilo que você pode diminuir da receita. Por exemplo, eu vendi um produto, mas eu ofereci um desconto ali na hora para o meu cliente. Então, teve uma dedução de venda aqui daquele produto. Entrou 10% a menos de receita, porque eu fiz esse desconto. Aí você chega na receita líquida de vendas. Aqui no nosso exemplo está 472 mil. Aí você depois deduz isso dos custos sobre vendas, que é o custo que você teve de produção. Vou colocar aqui, custo de produção. Eu tive 350 mil de produção, então 472 menos 350 dá 122 mil. Aqui chega no chamado resultado operacional, que do inglês é chamado EBIT. Tá? Se vocês forem traduzir para o inglês, é muito encontrado também na literatura. EBIT. Aí podem ter despesas e receitas diversas, tá? Que estão relacionados. Aqui é o estado operacional bruto, né? Na verdade, o EBIT ele vai estar bem aqui, ó, o estado operacional líquido. Por exemplo, a empresa teve ali no passado, ela demitiu um funcionário e esse funcionário jogou a empresa na justiça. E aí ficou rolando na justiça o processo, vários anos, e de repente esse ano saiu a causa ganha para o funcionário, para o ex-funcionário. E a empresa teve que tirar da sua caixa ali uma despesa que é considerada despesa não recorrente. Que vai acontecer naquele ano, no próximo ano não vai se repetir. Não está relacionado diretamente com o exercício daquele ano, embora seja fruto ali de um estado de fato operacional no passado. Então você vai incluir essas outras despesas e receitas que podem vir de N fatores aí para chegar ao chamado resultado operacional líquido. Esse sim é o EBIT. Tá? Resultado antes dos juros e dos impostos, também chamado dessa forma. Aqui no nosso exemplo chegou a 77 mil. Aí depois você
tem um resultado financeiro. O que é isso? A empresa tem uma dívida. O montante da dívida não entra, mas a empresa paga ali, ela vai colocar no seu registro todo mês os juros da dívida. Então, isso é o resultado financeiro. O resultado financeiro é negativo que a empresa está pagando ali R$ 2.000 todo mês, ou durante o período ela pagou, né? Pode ser um ano, um mês, enfim, R$ 2.000. Pode ser também que a empresa tenha dinheiro em caixa e esse dinheiro não vai ficar debaixo do colchão. A empresa vai investir em alguma modalidade de investimento de renda fixa. Todo mundo sabe o que é isso, turma? Vou investir ali num título do governo, num título de algum banco, então pode ser um resultado financeiro positivo, por exemplo. Depois disso vem o imposto, o imposto de renda e a contribuição social para o lucro líquido, aqui no caso deu 10 mil, e se chegou ao lucro líquido final da empresa que foi de 65 mil. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque do jeito que tá, parece que são as mesmas coisas. Então eu vou ver se ele me dá uma linha de cor diferente aqui. Deixa eu ver aqui, só inserir abaixo. Ele não tá me dando. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de outra forma. Não. Eu vou ter que fazer mesmo colocando manualmente. Essa cor aqui, não. Conta gotas. Pronto. Agora isso aqui vem para cá, tá? Porque aqui, resultado financeiro e imposto de renda não são as mesmas coisas, não estão dentro do mesmo grupo. Diferente aqui de despesas e receitas diversas, tá? E aqui lucro líquido vai vir para cá, para essa última linha da DRE, que muitas vezes é o que os acionistas olham, mas embora o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, diz que o estado operacional líquido é mais importante do que o próprio lucro líquido. Demonstrações do fluxo de caixa de respeito à entrada e saída efetiva de dinheiro na empresa. É muito importante para a gestão do capital de giro. Nós vamos entender isso da seguinte forma. Existe na contabilidade dois tipos de regime, o de caixa e o de competência. E vamos pegar o exemplo de um produto que foi produzido ao custo de R$500 e vendido por R$900 de 3 vezes pela empresa. Então vamos ver essa operação como fica em cada um dos regimes. No regime de caixa, o que importa é a entrada efetiva de caixa. Imagine que a empresa teve em janeiro tanto o custo de produção quanto a venda do produto com a primeira parcela. Então, em janeiro mesmo, a empresa teve aqui um prejuízo de R$200, porque ela teve uma entrada de caixa de 300, mais uma despesa de 500, que foi o custo de produção. Nos outros meses, ela vai receber R$300 aqui, da parcela do cliente, que o cliente pagou. E ela não teve outro gasto, então ela teve um lucro de R$300 em fevereiro e em março. Tá? Esse fica o registro de caixa. No registro de competência, o que importa só é a data da operação, não importa de quantas vezes o cliente parcelou. Então fica assim, em janeiro, R$900 de receita e R$500 de despesa, ou seja, com um lucro de R$400. Em fevereiro e março, nada registrado, porque a gente só está considerando essa operação. Percebe uma coisa, para o mês de janeiro, a empresa teve lucro no regime de competência, mas prejuízo no regime de caixa. Essa situação hipotética é muito comum nas empresas. Empresa que você vai ver a DRE e está com lucro, mas você vai ver o caixa e está com problemas para honrar seus compromissos, justamente para manter o seu capital de giro, as suas operações. Então, quando a empresa faz muita venda parcelada, isso é um risco muito sério que pode acontecer. Por isso que os investidores, a análise financeira, orçamentária, ela costuma muito mais se basear no regime de caixa do que no regime de competência, embora ambos sejam importantes. Agora nós vamos falar da administração orçamentária. E aqui, olha, a gente já destaca que ela segue majoritariamente o regime de caixa. E trata da previsão de receitas e despesas, ou seja, entrada e saída de caixa, respectivamente, para um ou mais exercícios, que a gente chama de anos futuros. Aqui é o conceito de Gitman, que é um autor muito importante dessa área. Aqui, olha, pessoal, nosso esquema. Você vai ter, ao longo de um ano, você vai ter saídas e entradas de caixa e você vai ver o resultado líquido delas. Aqui, esse método também não considera aí a amortização, depreciação, que são algo mais complexo,
quando a gente olha do ponto de vista contábil, né? Porque não é a depreciação não é uma saída efetiva de caixa, mas entra nos relatórios contábeis muitas vezes. Mas vamos lá agora para a administração orçamentária no setor privado primeiro. Então vamos ver como isso funciona no setor privado. No setor privado, a administração orçamentária tem o objetivo de controle financeiro e análise de viabilidade de negócios. Então eu vou destacar aqui, ó, análise de viabilidade de negócio. Essa última se baseia em métodos como período de payback, valor presente líquido, VPL, e taxa interna de retorno. Então, olha só, a gente vai explicar cada um desses métodos agora com base em dados do livro do Gitman, que ele coloca 2 projetos dessa empresa, a Banet Company. Então, o projeto A, ele tem um investimento inicial de R$42 mil, esse menos 42 significa que saiu R$42 do caixa da empresa. O projeto B tem um investimento inicial de menos 45 mil. E aí, a projeção de caixa líquida, né, considerando receita menos despesas, no projeto A é 14 mil durante 5 anos. E no projeto B é 28 mil no primeiro ano, 12 mil no segundo ano, depois 3 entradas de 10 mil. A suposição é que os projetos possuem o mesmo nível de risco a todos os anos, porque se tiver risco diferente, isso muda. Imaginem que o nosso dilema é o seguinte: a empresa não tem dinheiro suficiente para investir nos 2 projetos. E ela tem que escolher um ou outro. Olhando assim, turma, qual vocês acham que é melhor? Quem acha que é o projeto A? Quem acha que é o projeto B? Beleza, eu vejo que a turma está mais ou menos dividida. Eu digo que para vocês que existem técnicas para a gente decidir qual é melhor. Então, a primeira delas é o período de payback, que é o tempo necessário para que a empresa recupere o investimento inicial em um projeto. Ele não leva em conta explicitamente o dinheiro no tempo, isso acaba sendo uma desvantagem dele, mas vamos ver como é que ele funciona. Projeto A, você teve um investimento de 42 mil, e você vai somando aqui, que a gente chama na economia de nominalmente, as entradas. Então, 14 mil mais 14 mil dá 28 mil. No segundo ano você já recuperou 28 mil. No terceiro ano você recuperou 28 mil mais 14 mil, 42 mil. Exatamente o que você investiu. Então, demorou no projeto A 3 anos para você recuperar. O período de payback é 3 anos. Já no projeto B, o que acontece? Primeira entrada, 28 mil, depois mais 12 mil, ou seja, recupera no segundo ano 40 mil. Quando chega no terceiro ano, você recupera 50 mil, já ao final do terceiro ano. Só que você investiu 45 mil, ou seja, você recuperou a mais. Você pode fazer um pressuposto de que você recuperou aqui no terceiro ano, em 6 meses, 5 mil reais. Fazendo aí uma regra de 3 simples. Então, ou seja, 45 mil reais você recuperou em 2 anos e meio. Todo mundo compreendido aqui o que foi feito? É bem tranquilo, né? Então, pessoal, o payback do projeto B é menor. Ou seja, você recupera em menos tempo o dinheiro. Portanto, pelo método do payback, o projeto B seria o melhor. Aí, quais são as vantagens? As desvantagens, melhor dizendo, não considera como esse investimento é recuperado. Então, outro exemplo aqui. 2 projetos com investimento inicial de 50 mil. Aqui você tem, no projeto A, eu vou chamar de projeto C, tá? Projeto B. No projeto C, 2 entradas de 5 mil e uma de 40 mil. No projeto D, uma entrada de 40 mil e 2 de 5 mil. Então, eles têm o mesmo payback. Só que presta atenção, o projeto D você recebe logo 40 mil. O que é que a empresa faz quando recebe dinheiro? Ela, no mínimo, ela pega e coloca no investimento de renda fixa. Então, significa dizer que é mais vantajoso você receber logo 40 mil, porque ele vai ficar rendendo mais tempo no banco. Enquanto que aqui você vai receber por último. Então, não leve em conta essa questão aqui. Outra questão que não leve em conta é o que ocorre depois do payback. Porque, olha só, o projeto C, depois do payback, ele tem 2 entradas de 15 mil. E o projeto D tem 2 entradas de 10 mil. Então, o projeto C acaba sendo melhor, levando em consideração esse fator aqui. Então, esse método do payback ele acaba sendo muito limitado, justamente por não considerar dinheiro no tempo, não considerar como ele é recuperado e também como o que ocorre depois. Vamos lá. Valor presente líquido. Valor presente líquido leva em conta o valor do dinheiro no tempo, utilizando uma taxa de referência, que pode ter várias denominações. Então, você tem aqui taxa de desconto, custo de capital, custo de oportunidade, taxa mínima de atratividade, que é a TMA,
e que nós vamos usar aqui nessa nossa apresentação. Um projeto é aceito quando o VPL, o valor presente líquido, é maior que a TMA. É comum usar a TMA se basear na taxa de juros básica do país. No Brasil, essa taxa se denomina Selic. Tá? O que significa isso? Se eu pegar um dinheiro e investir no poder público brasileiro, é considerado no país o investimento menos arriscado. Porque o risco do governo me dar calote, o risco do governo me pagar é pequeno. Claro que existem países que dá calote, mas em última instância o governo sempre pode imprimir dinheiro e me pagar. Tá? Mesmo que isso cause inflação, nominalmente eu não perco dinheiro, eu só perco do ponto de vista real se a inflação for superior do que a taxa de juros que ele está me pagando. Mas não é esse o caso. O caso é que esse é um investimento no país livre de risco. Porque se o governo for mal e der calote, a economia do país todo quebra e provavelmente as empresas também vão ter problemas. Então, o governo acaba sendo o investimento mais seguro. E aí, dependendo das condições econômicas, o governo oferece um juros menor ou pior, ou menor ou maior. Então, por exemplo, em 2017 estava 13% a Selic. Né? Se você investir R$ 100 no governo, depois de um ano ele ia pagar R$ 113. E aí você acaba... e esse tem vários títulos do governo, só para a gente deixar claro, mas esse aqui é o que a gente chama de menor liquidez, ou seja, aquele que você pode resgatar a qualquer momento. E isso foi diminuindo, porque a ideia é que uma Selic alta ela desestimula a economia do país. Tá? Porque imagina que você é um empreendedor, você tem ali o governo te oferecendo 13%, você tem um projeto ali de empreendedorismo que vai te dar 10% ao ano. É muito melhor você investir no título público, porque ele está te dando maior retorno. Para o empreendedorismo ser viável, ele tem que superar ali em alguma margem o título público. Então, Selic alta desestimula a economia e o empreendedorismo. Aí você abaixa a Selic para tentar estimular a economia. Isso aconteceu, sobretudo na pandemia, que o Brasil atingiu o menor nível de Selic histórica. Só que qual é o problema de você ter uma Selic muito baixa? Como isso estimula muito a economia, isso acaba gerando inflação. E aí a gente tem que aumentar a Selic para controlar a inflação. Ou então, se outro país aumentar a taxa de juros, isso desvaloriza a nossa moeda. Se os americanos aumentarem a taxa de juros dele, isso desvaloriza o real. Então, você tem que aumentar também. E aí foi o que aconteceu depois, ali no pós-pandemia, a Selic atingiu também um patamar bem alto hoje, de 13,75%. Beleza. Então, o valor presente ele é baseado nessa TMA aí, que varia de acordo com o país, numa projeção dela aí nos próximos anos. Você pode ver qual seria a média dela daqui a um ano, 5 anos, enfim. Importante é você usar um valor de referência. Então, se a TMA é zero, o que acontece? Todas as entradas elas ficam com o mesmo valor presente. Porque qual é o conceito de valor presente? É o quanto que eu tenho que ter hoje, investido durante N períodos no TMA, que vai me dar esse dinheiro. Fica mais fácil de entender nessa segunda coluna. Olha só. Primeiro ano, daqui a um ano eu vou ganhar R$ 1.000. O valor presente desse 1.000 é R$ 909. Eu estou considerando a TMA de 10%. Então, a TMA de 10%, eu vou tirar essa coluna aqui para não ficar confuso. A TMA de 10% significa que esses R$ 909 rendendo durante um ano 10%, daqui a um ano ele vai dar exatamente a minha entrada de R$ 1.000. Ou seja, eu pego esses R$ 1.000 e trago para valor presente. Eu vou ganhar R$ 1.000 daqui a um ano. Hoje é como se eu tivesse R$ 909. Compreendido? Aí eu vou ganhar R$ 1.000 daqui a 2 anos. Hoje é como se eu tivesse R$ 826 rendendo 10%. Por que esse valor aqui é menor? Porque ele vai ficar 2 anos rendendo. Aí, terceira entrada, R$ 651. Eu tenho R$ 651 hoje, vai ficar durante 3 anos rendendo 10%, que daqui a 3 anos eu vou ter exatamente os R$ 1.000. E aqui, e assim por diante. Depois, a gente soma as entradas e chega no valor presente dessas entradas. Então, somado tudo isso aqui, dá 3.759. Então, é como se a gente pegasse essas 5 entradas de R$ 1.000, trouxesse para valor presente, é como se hoje nós tivéssemos R$ 3.790. Agora, o que acontece se eu aumentar a minha TMA? Eu vou precisar de um valor menor investido.
Por quê, pessoal? Se eu vou passar um ano rendendo 20%, eu preciso de menos, um montante menor de capital. Durante um ano rendendo 20%, eu preciso de R$ 833 para valer R$ 1.000 no futuro. 694, rendendo 20% durante 2 anos, vai dar os R$ 1.000 daqui a 2 anos. E assim eu faço. Então, quando eu aumento a TMA, eu diminuo aqui o valor presente das entradas. E logo eu diminuo o somatório delas também aqui. Compreendido, turma? Agora vamos passar para o valor presente líquido. O valor presente líquido é simples, é a somatória do valor presente das entradas, isso que a gente acabou de fazer aqui, essa somatória, menos o investimento inicial. Então, olha só, vamos calcular aqui para os dois projetos da Banet Company. Então, era entrada de 14 mil, a gente calculou o valor presente de cada uma delas. Vocês percebem aqui que a mais antiga tem um valor presente menor. E chegou lá na somatória de valor presente de R$ 53.071. No projeto B, nós fizemos a mesma coisa e chegamos ao somatório de R$ 55.924. Só que eu preciso diminuir pelo investimento inicial. Nesse caso, eu chego no valor presente líquido. Para o projeto A, 11.071, para o projeto B, 10.924. Percebam que o VPL do projeto A é maior. Então, pelo método do VPL, o projeto A é mais viável. Compreendido, turma? Olha só como se faz isso no Excel. Gente, administrador precisa saber manusear a planilha, tá? Então, vocês têm que saber mexer no Excel, pelo menos no Excel. Existem vários softwares, mas o Excel é o que domina o mercado, é o básico, então isso vocês têm que saber. Aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando a planilha branca do Excel, que são os valores de entrada do nosso problema. Esse em amarelo é a fórmula, tá? A fórmula que vocês vão usar lá no Excel. Então, eu coloco todos os meus dados. Aí aqui, olha, igual a B5, onde está o B5 bem aqui. O B5 é exatamente essa entrada de 14 mil, mais sobre, melhor dizendo, 2 parênteses, e eu coloco 1 mais B2 com esse cifrão. Significa que eu estou fixando esse 2 aqui. O B2 é exatamente a minha TMA, tá? Que está aqui. Pessoal, 0,1 é como se fosse 10%, tá? Transformando em casa decimal. Então, eu estou colocando a TMA de 10%. Se eu colocasse a TMA de 20%, seria aqui 0,2. Então, 1 mais 0,1, que dá 1,1, elevado a 5. A 5 aqui é o ano. Então, é o ano 1. Então, aqui eu encontro o valor presente dessa entrada, e assim eu faço para as outras. Perceba que eu estou sempre fixando aqui a minha TMA, o meu ano está mudando e também a minha entrada está mudando. Embora que sejam os mesmos valores, mas eu estou usando aqui a célula B6, B7, assim por diante. Então, eu encontro o valor presente de cada entrada, depois eu faço a somatório. Depois, eu coloco aqui, essa soma seria mais B3, só que como B3 já está negativo, que é o investimento inicial, e acaba sendo a soma menos o valor desse investimento inicial. Tá? Então, chega ao VPL. A mesma coisa eu faço para o projeto B. Compreendido como se fazer isso no Excel? Pessoal, o que é que eu vou querer? Que vocês depois façam um exercício lá no Excel. Montem isso aqui no Excel, tá? Vamos lá, para a taxa interna de retorno. Essa taxa aqui iguala o VPL a 0. Então, se a TI for maior que a TMA, o projeto é aceito. Seu cálculo é mais complexo, exigindo ali uma calculadora científica ou software. Então, vem dessa equação aqui, ó, somatório do valor presente líquido sobre 1 mais TI igual ao investimento inicial. Se eu tiver poucas entradas, por exemplo, aqui só tiver 2 termos, 2 entradas, vai ter o valor presente 1, valor presente 2, eu consigo isolar o TI. Mas se eu tiver muitas entradas, vai ser um desafio matemático grande e cansativo você isolar o TI, tá? Mas só para vocês entenderem de onde é que vem a fórmula. O mais importante é entender o conceito, tá? Não vamos se ater muito a essa questão de fórmula, porque existem todos os softwares que fazem isso de forma instantânea para a gente. A TI, pessoal, é o quanto que rendeu essa minha entrada em percentual. Então, por exemplo, primeira entrada, 14 mil, é como se rendesse menos 66,67%. Então, eu investi 42 mil reais, durante um ano rendeu menos 66,67%, por isso que reduziu o valor que eu investi. A ideia é que depois eu tenha mais uma entrada, então ficou 28 mil,
Então, 42 mil rendendo lá a menos 23,24% ao ano me dá 28 mil. Aí chegou lá a terceira entrada, 42 mil no total. É como se esses meus 42 mil inicial tivessem rendendo 0%. Né? Não tivesse rendendo nada. E aí, no final das contas, eu fiquei com 42 mil. A partir daqui eu começo a ter lucro. Lembra que aqui é o payback. Então, o meu rendimento passa a ser positivo. Ó. 42 mil eu investi, já recuperei aqui 56 mil, né, total. E como se eu estivesse rendendo aí 12,59% ao ano. Chegando no final do quinto ano, minha TIR, que é a taxa interna de retorno, ficou em 19,86%. E o projeto B, fazendo a mesma coisa, ela chega a TIR no final de 21,65%. Ou seja, o projeto B é mais viável, porque a TIR dele é maior, tá, do que o projeto A. A gente percebe uma coisa, pelo método VPL, o projeto A foi mais viável. Pelo método da TIR, o projeto B foi mais viável. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Antes, a gente precisa também mostrar como se faz a TIR no Excel. Aqui a mesma tabela, com as fórmulas aqui nas células em amarelo. Então, a fórmula é TIR, tá? E aí você vai... Só que assim, a fórmula TIR para você usar é o seguinte, eu tenho que usar uma planilha aqui auxiliar, porque eu vou pegar essa planilha G2 aqui e vou igualar a B2, que é o meu investimento inicial. Depois eu igualo G3 a B4, tá? Porque eu tenho que ter uma sequência de entradas, incluindo o investimento inicial. Então eu faço isso aqui, aí depois G4 é B5 e assim por diante. Eu pego a TIR, eu fixo o G2 aqui e coloco até G3. Que é a TIR da primeira entrada, vezes sempre ele me dá o valor percentual. Aí depois é só puxar essa TIR aqui, porque ele vai sempre fixar G12 e vai colocar ali até G4, até G5, até G6, até G7. Não é difícil, mas vocês precisam exercitar isso aqui para compreender melhor. E aí vai me dar a TIR dessas entradas aqui. A mesma coisa para o projeto B. Comparação dos métodos. Então a gente viu que o método VPL, o projeto A foi mais viável. O método TIR, o projeto B foi mais viável. O que explica essa diferença? A resposta está nas hipóteses de reinvestimento. O que eu faço com essas entradas, com o dinheiro que está nessas entradas? Eu já falei para vocês que eu não vou colocar debaixo do colchão. Então alguma coisa eu vou fazer. Pelo método VPL, o pressuposto é que as entradas intermediárias são aplicadas a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Pelo método TIR, o pressuposto é que as entradas intermediárias são aplicadas a TIR. Como é que se traduz isso a empresa? Se eu tenho minha empresa, eu fiz o investimento inicial, começa a ter ali a entrada de caixa em cada ano. Se eu pego esse dinheiro que entrou no caixa e coloco no título público, o método mais adequado para mim analisar é o VPL. Agora, se eu pego essas entradas e invisto na minha própria empresa, o método conceitualmente mais adequado é o TIR. Compreendido, turma? Beleza. Vamos lá para agora falar da administração orçamentária no setor público. Porque no setor público, o nosso objetivo não é tanto ali você ter a viabilidade econômica do negócio, já que o setor público ele tem um objetivo de trazer valor social para a sociedade. Mas não é por isso que você não tem que ali não tem que fazer uma boa gestão orçamentária. Pelo contrário, se você gastar muito, isso pode causar um prejuízo enorme para o país, inclusive uma crise econômica e alastrar ali situações de pobreza no país. Então, a gestão orçamentária no setor público se baseia na previsão de receitas e despesas, seguindo um conjunto de leis que discorrem sobre o chamado ciclo orçamentário. Então, as principais leis no Brasil, aqui no Brasil, tá? Porque isso acontece em vários países. No Brasil, as principais leis elaboradas pelo Poder Executivo com o aval do Poder Legislativo são... Você vai perceber uma coisa, as leis, pelo nosso regime, elas são majoritariamente elaboradas pelo Poder Legislativo. Só que as leis orçamentárias, elas mudam esse padrão. Elas são elaboradas pelo Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República com sua equipe, ou assim, os governadores, né? Sempre que está no Executivo, os prefeitos, e depois vai para o Congresso. O Congresso vai aprovar ou não esse orçamento, fazer suas emendas, suas modificações. Então, quais são essas leis? O Plano Plurianual,
que é o chamado PPA, que determina as orientações estratégicas orçamentárias para 4 anos de governo. Ele sempre é feito no primeiro ano do governo. Então, por exemplo, o governo Lula assumiu agora. Ele está elaborando o PPA, que vai ser para os anos de 2024, 2025, 2026 e 2027, ou seja, a gestão do próximo governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que determina as diretrizes para determinado exercício. Então, dá ali as orientações. E a Lei Orçamentária Anual, que determina as previsões, que detalha as previsões de receitas e despesas públicas nesse exercício. Então, aqui é um detalhamento daquilo que foi definido como prioritário na LDO. E aqui um quadro sintético dos 3 principais instrumentos. Então, PPA, envio legislativo até 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro do mandato do novo governo, ou seja, até o dia 31 de agosto. LDO, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício, ou seja, todo ano tem que ser elaborado, é uma lei anual, tá? Diferente do PPA, que é uma lei que tem que ser elaborada a 4 anos. O LDO é anual, tem que ser elaborado até o dia 15 de abril. A LOA tem que ser elaborada até o dia 31 de agosto, tá? do ano corrente. Aí depois que o executivo elabora, ele envia para o legislativo. O legislativo tem no PPA até o dia 22 de dezembro para aprovar o PPA com suas emendas. Tem até o dia 17 de julho para aprovar a LDO e até o dia 22 de dezembro para aprovar a LOA. A vigência do PPA é 4 anos, do LDO e da LOA são 12 anos, que corresponde ao próprio ano, né, ao exercício fiscal. Tem outros instrumentos que são importantes quando a gente fala de gestão orçamentária no setor público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF, que é a Lei Complementar 111 de 2000, que estabelece normas das finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão pública. Por quê, pessoal? Para o governo elaborar essas leis aqui, eles têm que seguir regras. Essas regras vão estar descritas na Constituição, boa parte, mas principalmente ali na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí tem a teto dos gastos públicos, que é a emenda constitucional 95 de 2016, que limita o crescimento das despesas públicas à inflação acumulada nos últimos 12 meses. Pessoal, essa lei ela foi proposta no governo Michel Temer e ela ainda está em vigor, mas ela está quase que caducando porque existe uma outra lei que está sendo votada agora no Congresso, que é o arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad. E aí a ideia é que o arcabouço fiscal do Haddad ele já passou lá na Câmara dos Deputados e está indo para o Senado. Vocês sabem que a gente tem 2 casas legislativas, né? A Câmara dos Deputados ela representa ali a população de cada estado, portanto que o número de deputados é proporcional a cada estado, e ali o Senado representa cada estado individualmente, por isso que você tem sempre 3 senadores para cada estado. Beleza. Então, ainda tá em vigor o teto do gasto público, mas provavelmente ele vai ser substituído pelo arcabouço fiscal. E a ideia do teto de gastos públicos era você limitar a despesa, porque o Brasil tem historicamente um problema de déficit financeiro, de dívida acumulada. Então, precisa sempre arrecadar mais do que gasta para pagar os juros da dívida e equilibrar a situação financeira do país. Com o arcabouço fiscal, você flexibilizou um pouco disso, você pretende flexibilizar um pouco disso, melhor dizendo, tá? Que é o projeto de lei complementar 93 de 2023. Por quê? Ele vai limitar o crescimento das despesas, não a inflação do período anterior, mas sim a própria receita. A receita, mas não é a receita de fato que o governo conseguir, é aquela receita que o governo espera conseguir. Então, que seria a meta, tá? Ou o crescimento de 70% da meta, ou 50% da meta. Se a meta for alcançada, o governo pode gastar 70%. Se a meta não for alcançada, o governo vai ter que gastar só 50%. Tá? Mas ele permite um crescimento real da despesa, ou seja, acima da inflação. Tá? Esse seria isso que está sendo discutido no Congresso atualmente. Bom, pessoal, aqui uma conclusão com o mapa mental da nossa aula. Então, nós começamos falando da administração financeira, que trata dos recursos financeiros de uma organização. Depois aqui nós dizemos que a administração orçamentária faz parte da administração financeira, então está incluso nela.
e trata ali do plano financeiro da organização, tá? Então, existem várias coisas na administração financeira, uma delas é a administração orçamentária. Esse plano financeiro nada mais é do que o orçamento. Aí a administração orçamentária, a gente viu que é muito importante noções de contabilidade. Então, a contabilidade, ela tem essa noção aqui do registro contábil, baseado nas razonetes, lá método de partida dobrada do Frei Luca Pacioli, que todo lançamento contábil ele é feito de forma duplicada. Um lançamento a débito, que sempre fica no lado direito da razonete, e um a crédito, que fica no lado esquerdo. Aí você tem os relatórios contábeis, os principais são balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Aí o fluxo de caixa é o mais importante para a administração orçamentária, porque trata da entrada efetiva, entrada e saída efetiva de caixa na empresa, de dinheiro na empresa. No setor privado, ele serve para análise de viabilidade de negócios. Então, inclui métodos como payback, período de payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno. E no setor público, vai servir para a gestão do ciclo orçamentário, porque todas as leis vão ser baseadas na entrada efetiva e saída efetiva de receitas e despesas públicas. Então, existem várias leis importantes, que são o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que são os principais instrumentos, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina as normas para esse ciclo orçamentário aqui, e tem leis aqui que vão determinar como se vai fazer no governo, como o teto dos gastos públicos e o que provavelmente vai ser superado pelo atual arcabouço fiscal. Pessoal, atividade avaliativa, já essa aqui já não conta, né? Vou pedir para vocês, em vez de elaborar a matriz SWOT, analise a viabilidade de projetos através dos métodos VPL e TIR, e aí eu vou passar para vocês aqui 2 projetos para cada aluno, para vocês analisarem usando aqui, eu vou colocar usando o Excel, tá? Vou querer que vocês apliquem isso. Aqui são as referências dessa aula, espero que tenham gostado.